aquela situação de, eu estou um empreendedor solitário, que ninguém me entende, que não sei o quê. Eu entrei num lugar que eu tinha lá vários empreendedores solitários, sofrendo as mesmas dores. E aí a galera ia se ajudando e vai se ajudando e tal. E aí em 2021, em fevereiro, a gente fez o nosso primeiro 7 em 7. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem R$ 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula de Lançamento. Hoje eu estou aqui com Bruno Werneck. Tudo bom, Bruno? Tudo bom? E aí, tudo bem com você? Bom dia para todo mundo. Acertei a pronúncia do sobrenome? Acertou, é isso mesmo. Bruno Werneck. Tá. De onde vem esse sobrenome? O sobrenome é alemão, né? Mas provavelmente de algum alemão que veio e casou com alguma pessoa da genealogia lá do meu pai que era índio, assim. Que legal. E vem cá, você faz mais de R$ 2 milhões por ano usando as técnicas da Fórmula de Lançamento? Faço. Ano passado, na verdade, foi o primeiro ano que eu fiz, né? Aham. Então tá bom. Isso é o que caracteriza um faixa preta. E como é que você me conheceu? Como é que essa jornada começou? Tá, começou ali em 2016, quando eu montei o cursinho pré-vestibular online. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Em que nicho você faz mais de R$ 2 milhões por ano? Tá, é pré-vestibular online. Foco Show de bola. Pré-vestibular, pré-ENEM, pré-USP, Unicamp, vestibulares assim mais concorridos. Como é que você me conheceu? Vamos voltar a essa parte da história. Tá, eu tinha um sócio em 2016 que conhecia uma pessoa que fazia o Fórmula, que era aluno do Fórmula. E a gente estava com umas dificuldades. A gente estava lançando um produto novo, na verdade, e esse sócio trouxe alguns conhecimentos da Fórmula e começou a aplicar, né? Então nessa época, era basicamente um especialista, mas eu não tinha feito o curso ainda. E daí, em 2017, a gente seguiu do mesmo jeito, sem eu ter feito o curso. 2017, esse sócio meu saiu da empresa, aí eu comecei a tentar fazer engenharia reversa, né? Da Fórmula. E aí não deu muito certo fazer engenharia reversa. Então eu fiquei 2018 e 2019 foram anos bem difíceis para mim aqui na empresa. Até que 2019 você fez uma masterclass em Belo Horizonte, que era a cidade que eu morava na época. Eu fui na masterclass com a equipe e na hora ali a gente investiu na Fórmula, entramos na Fórmula. E aí sim eu não precisei mais fazer engenharia reversa, né? Eu entrei no caminho de começar do zero, né? E fazer tudo de novo. E aí eu comecei do zero realmente. Cada 3 meses, de 3 em 3 meses eu faço o curso praticamente todo de novo, né? E aí foi assim que eu te conheci. Aí foi aumentando o relacionamento, né? Eu fui no evento ao vivo em dezembro de 2019, né? Era o 678. Na época era 678. E aí lá no 678, no segundo dia, apareceu a oportunidade de entrar no Insider. Eu entrei junto com a Lucimara, que é minha esposa e minha sócia aqui no quadro. E aí eu estabeleci como meta que 2020 seria o ano que eu ia fazer a faixa preta, né? Então eu fiz todos os lançamentos que ensino lá na Fórmula. Eu fiz semente. Deixa eu só estabelecer um pouco antes, né? E você fala que em 2009 você compra a Fórmula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Perdão, e você me conheceu em 2016 e tem a ver com que o seu sócio já fazia Fórmula, eventualmente ele sai, aí você vai para uma jornada de engenharia reversa. E o que na época, e assim olhando para trás, você tem essa chance de olhar na sua mente, o que você falava para você? O que de 2017, onde o seu sócio sai e você fala assim, peraí, deixa eu continuar essa parada.
até 2019, que foi aquela Masterclass em BH, para quem não sabe, às vezes, quando podia, eu rodava o Brasil fazendo uns eventos ao vivo, dando uma espécie desse meu lançamento da Jornada 6 em 7 em um dia só, em uma cidade, mais presencialmente. O que foi a gota d'água para você em 2019 comprar, que de alguma forma estava te parando desde 2017? Como é que foi isso? O que foi a gota d'água, né? Foi assim, quando eu comecei a empresa, eu sem saber, eu fiz um lançamento semente acochambrado, que é chama para um webinário, no webinário entrega conteúdo e faz uma oferta. Então eu fiz sem saber isso, eu via e fui fazendo. E foi muito bom, né? Porque eu nunca tinha feito nada no marketing digital e foi uma sensação muito boa de, poxa, coisa que de algumas horas eu estou com uma empresa começando. E aí no final de 2016, no final de 2015, foi mais ou menos a mesma coisa e a empresa tinha dado resultado, né? A gente montou uma turma ITA online, turma de pré-vestibular preparatória para o ITA pela internet. E no primeiro ano aprovou no ITA, então cresceu muito. Eu falei, legal, esse negócio está indo bem, é só fazer um produto bom que vai chegar. E em 2017, essa reputação ajudou a gente a abrir uma turma preparatória para medicina. E aí, aquela explosão de crescimento de novo, a empresa multiplica por 4 e tal. De 2017 para 2018, eu continuei fazendo do mesmo jeito, só que a empresa não multiplicou por 2, nem por, muito menos por 4. E aí eu fiquei meio assim, né? Porque você está acostumado a multiplicar a empresa por 4, 2 anos seguidos, você pensa, vou multiplicar por 4 de novo, e não multiplicou. E aí gera um estresse, né? Frustração. Mas eu falei, não, 2019 vai ser diferente. E não foi. Aí eu tava... Então, assim, de 2017 para 2018, não multiplicou por 2. Cresceu, sei lá, 70%. De 2018 para 2019, cresceu 10%. Aí eu falei assim, não, tem algum problema, né? Porque a minha empresa é pequena, eu estou num nicho que é gigante, por que eu não cresço? E aí eu já tinha feito várias coisas, eu tinha contratado gerente de marketing com experiência, gerente de marketing sem experiência, montado uma equipe grande de desenvolvedores para melhorar o produto. E o negócio não virava, a empresa ia ficando grande, a empresa ia ficando pesada, a empresa quase faliu em 2018. Literalmente. O crescimento é muito estranho. Como cresce e fale? Porque você vai crescendo a sua infra para você... Eu imagino, né? Eu tô supondo, mas eu já vi isso algumas vezes em algumas entrevistas. Você vai crescendo a infra para poder receber prover aquele tipo de serviço. Mas se a empresa não cresce na velocidade que você esperava que você preparou a infra, você pode tomar um tombo, né? Engraçado que a gente pode falar dessas paradas, porque assim, eu nunca cresci minha infra, nunca é a palavra muito errada. Eu sempre procurei, no digital, a gente tem essa vantagem da gente crescer primeiro e crescer a infra atrás. A gente cresce e depois vai buscar. É o clássico lançamento de semente. Eu vendo um produto que eu ainda nem tenho e depois dou um jeito de entregar. O mercado digital ele permite fazer isso. Então, assim, no meu crescimento, eu sempre nunca contratei para crescer. Eu sempre cresci e depois eu contratei. E eu tenho feito isso por 7 anos, vai vendo. Só que, acho que nesse último ano, olha só, esse ano eu tô passando uma coisa que é diferente para mim. Eu falo que nunca é a palavra, eu não sei, vamos dizer assim, estatisticamente eu contrato depois de crescer e não cresço no contrato para crescer. Nos últimos, talvez um ano, e esse ano foi o ano que eu contratei para crescer. Meu Deus, eu contratei para crescer. Pela primeira vez isso aconteceu, depois de 7 anos. E é um feeling estranho, você contrata para crescer. E basicamente eu contratei para crescer os serviços no meu back-end. Né? A gente fica assustado, né? Eu não sei, eu tenho muito caixa. Eu tenho muito caixa.
tem mais caixa do que jamais vou precisar em um bom tempo. Então, mas isso aconteceu depois de 7 anos, que é uma coisa boa do digital, que te permite fazer isso. Até porque, pô, eu contrato para crescer, mas ao mesmo tempo eu tô cuidando cada vez mais da minha equipe. Antigamente eu não cuidava nem de mim. Aí eu contratei uma consultoria e aprendi a cuidar de mim. Tipo, hoje é clássico você ver no meu stories eu surfando todo dia às 3 horas da tarde. Isso nunca aconteceu na minha vida antes. Mas isso vem da construção de uma equipe por baixo de mim. Mas eu também não quero... E eventualmente essa pressão vai para a equipe. Aí a equipe sente a pressão. E eles têm que construir uma equipe. Porque senão eles vão ficar na pressão, né? E aí aí eles vão liberar um pouco mais eles, vão ficar mais estratégicos e a equipe deles vão estar na pressão, que eventualmente constrói, enfim, é alguma coisa mais ou menos assim. Mas, cara, eu tô falando isso porque esse papo faixa preta é muito interessante. Então é possível crescer e você ir à falência, dependendo da estrutura de crescimento que você usa, né? De você fazer isso. Então, assim, eu tô começando a viver isso agora, mas agora com uma posição de caixa fortíssima. Assim, eu tenho uma posição de caixa, eu acho que... E já tem um tempão, né, que você tá envolvido com isso, você vai, no seu caso, você, né, você vai aprendendo com os seus erros, com os erros dos outros, né, talvez seja um pouco menos difícil, né. A minha posição de caixa é tão forte que se uma pessoa olhar, um contador olhar, ele vai me criticar pela posição. Eu falo assim, Érico, não. O digital tem essas vantagens, né, você consegue fazer vantagens. Isso. Mas assim, eu acho que é bom abrir esse parênteses, porque sim, é possível crescer e dependendo da estratégia que você está jogando, você está crescendo, você cresceu 10%, opa, esses 10% não seguram essa estrutura que eu tenho. Então aqui você entra num sinal de fumaça, que está um fogo, né? Um incêndio que você tem que apagar. E esse incêndio aconteceu dia 2019, então. De 2018 para 2019. Então, em 2018 eu vi que o Parata não estava crescendo, 2019 eu vi que 2018 não estava sendo bom. No digital a gente consegue prever muita coisa, né? Porque tem sazonalidade, os anos eles comportam mais ou menos da mesma forma, né? Então, se você cresce muito em janeiro de um ano em relação a janeiro do ano passado, você pode falar assim, cara, as coisas estão melhorando aqui, tem esse indicador e tal. Fevereiro também vai trazer esse crescimento, março também. Por outro lado, se chega ali no primeiro trimestre, você viu que a parada não rolou, né? Você já começa a ficar assustado, já começa a faltar caixa. No meu negócio, especificamente, os 3 primeiros meses do ano são muito importantes, né? Porque é a época que o pessoal está matriculando para o vestibular, para o pré-vestibular. E aí, esse negócio que você falou do caixa... Pode. Aí esse negócio que você falou do caixa, eu te interrompi. Esse negócio que você falou do caixa, né? Em 2020, que era o ano que eu já estava seguindo o processo direitinho, seguindo a fórmula direitinho, eu consegui crescer sem precisar crescer a equipe. Então, aquela empresa que estava quase quebrando, né, que teve que mandar um monte de gente embora, que eu fui para terapia, que foi um problemão, ela voltou e parou de quebrar. Você foi para terapia mesmo? Cara, uma das coisas que eu faço é terapia. Porque eu fui para coach... Nossa, eu faço terapia também. Então, eu faço terapia eu estava fazendo toda semana, agora eu faço uma vez a cada 2 semanas. Só que aí eu fazia coach, né? Tinha uma pessoa que me ajudava. E aí eu voltei com essa pessoa agora, né? Então, uma semana é terapia, uma semana é tipo uma psicanálise, assim, para os negócios. Eu fiz uma formação, que você conhece, do Marcelo Germano. Né? Empresa autogerenciável, se não me engano, né? EAG, como ele gosta de chamar. Fiz essa formação e eu fiz várias vezes, eu tive que fazer constelação familiar. Cara, vamos entrar nesse processo assim, interessante. É bom a gente reviver, agora que está tudo indo mais para a direção certa, é bom olhar que as pessoas acham que a direção... as pessoas acham que é tudo muito, muito simples, né? Primeiro porque um ponto a ressaltar, e é legal falar com faixa preta ao vivo, assim, em carne e osso, porque ele é a personificação de uma história de sucesso.
Você é a prova vida em carne e osso, com sotaque. De onde você é, Sotaque. Eu sou aqui de Belo Horizonte aqui. Total, A gente aqui a prova viva em carne e osso com sotaque de Belo Horizonte. que a coisa funciona. Então, só para as pessoas entenderem, em 2016, você me conheceu eventualmente, direto ou indiretamente. Em 2019, você compra a fórmula. A gente tem um quadro de 4 anos até você me ser um cliente meu. Hoje eu estava falando com um jovem de 26 anos. Quando você chama um cara jovem de 26 anos é porque a minha idade tá indo. Mas enfim, e ele, cara, e eu falei, velho, tá na hora de você postar conteúdo. E intensifica agora. E eu esqueci de falar uma coisa pra ele. E tenha paciência. Porque às vezes ele queria o 6 em 7. A minha impressão na conversa que eu tinha com ele é que ele queria o 6 em 7 já. Ele investiu 4 no primeiro lançamento, voltou 8. Eu falei assim, nossa, que massa. Vamos intensificar esse conteúdo. Ele tava assim, sabe? Não sabe se tá fazendo a coisa errada. E às vezes a gente tem que ter um pouco de... Sucesso é intensidade ao quadrado. Aí, você passou no ITA, não passou? Passei. Ai, cara, eu adoro falar com os caras que passam no ITA. Esse cara que passa no ITA é tudo inteligente pra capeta. Vamos lá. Sucesso é igual a intensidade ao quadrado, mais paciência ao cubo. Se fosse a equação E é igual a mc ao quadrado do Érico, que é a famosa do Einstein, não é a mais importante, mas na minha opinião, mas enfim, é a famosa. S é igual a I ao quadrado mais P ao cubo. Intensidade ao quadrado e paciência ao cubo. É a coisa que estava faltando para ele. Mas eu acho que também eu acho que é interessante que chega uma hora que eu tive que esperar 1, 2, 3, 4 anos, 3 anos, de 3 anos para sua dor intensificar e chegar à gota d'água. E a sua gota d'água foi o fato da sua empresa não estar crescendo quando você imaginava. E aí agora eu quero quase quebrando. E nesse processo você fala que entrou em terapia. O que a terapia te ajudou nesse caso? Você fala terapia, coach, constelação, 3 coisas. Sim. Por que você buscou terapia? E qual foi o que aconteceu ali que te ajudou de alguma forma ou de outra? Se te ajudou, né? Imagino que te ajudou porque você está continuando a fazer. Mas cara, eu comecei... Você quer saber por que a terapia me ajudou, né? Eu quero saber por que a terapia te... Por que você procurou e por que ela te ajudou? Eu procurei porque a vida assim, de quem está empreendendo é uma vida muito solitária. As pessoas esperam muito de nós, que estamos assim, liderando uma empresa, e assim, o ser humano não é muito famoso pela paciência, né? E também não é muito tolerante. Então, as pessoas esperam muito do líder, tem pouca paciência e pouca tolerância com o líder, mas o líder ele é uma pessoa falha como qualquer outra, e todo dia para o líder é a primeira vez. Então todo dia você faz literalmente uma besteira, você comete um erro, você fala uma coisa com alguém que não devia falar, você erra numa previsão, e frustração atrás de frustração, se a gente... Né? O que eu aprendi? Eu comecei a ficar muito frustrado, assim, viver frustrado, viver triste e tal. Eu falei, cara, vou procurar uma ajuda para eu entender isso que está acontecendo. E aí veio primeiro um coach que me ajudou a organizar essa questão de planejamento de negócio. Eu era muito ansioso, entendeu? Eu não fazia plano assim daqui 5 anos. Eu fazia plano de 5 anos no papel, mas na minha cabeça não tinha um plano de 5 anos. Então eu comecei a trazer esse planejamento mais para longo prazo. Aí quando eu entrei para a terapia, foi para resolver problemas pessoais que estavam aparecendo por causa da tensão constante na empresa. Então aí começa a influenciar no seu relacionamento com a sua, no meu caso, com a minha esposa, né, com as pessoas que você ama, e aí você procura ajuda. Então é uma bola de neve, assim, entendeu? Por isso, aí tem que procurar ajuda. Aí a terapia me ajudou. Me ajudou a refletir mais, entendeu? Porque na terapia o que acontece? Você começa a falar para você mesmo, a trazer os problemas à tona, e o nosso cérebro, né, ele é tão fascinante
que dependendo do jeito que você conversa, do jeito que eu aprendi isso, né? Do jeito que eu converso com o meu cérebro, ele me ajuda ou me atrapalha. Se eu perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que isso, aí eu sempre vou achar um motivo para justificar o problema. Quando eu passei a perguntar assim, como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo esses problemas de casa? Como que eu resolvo esses problemas do trabalho? Aí o meu cérebro começou a me ensinar a resolver. E a terapia me ajudou a fazer essas perguntas certas, entendeu? Então, me ajudou muito nisso. Então, eu passei de ser uma pessoa procurando causa para os problemas e explicação, e a terapia me ajudou, e eu estou nesse processo, a virar uma pessoa que procura solução. Então, eu não procuro mais causa para o problema. Eu identifico um problema como que eu resolvo isso aqui, entendeu? Mais ou menos, não sei se ficou claro. Interessante. Não, eu acho que ficou bem claro para mim. Tem uma parada que acontece comigo, eu não sei se acontece com você, eu nunca conversei sobre isso com alguém que faz também. E é legal que você faz com coach, você faz com terapeuta, você faz com constelação, enfim, você tem outras perspectivas. Tem uma parada que a gente, como empreendedor, a gente é o ponto de confiança. As pessoas buscam confiança na gente. Às vezes, quando o chefe de casa, para quem é aquele que sustenta, tá todo mundo confiando que você vai trazer o sustento. E no caso de um empreendedor, tá todo mundo confiando que você vai aguentar o tranco. Então, no tempo de crise, quem é o ponto de sustento? Quem é o pilar? Na verdade, é o empreendedor. Inclusive, eu até falo que o empreendedor, quando perde a confiança em si mesmo, ele vai pro saco. Porque aí ninguém confia mais nele, é a base de ninguém querer seguir ele, fazer negócio com ele, trabalhar para ele, o que quer que seja. Vai embora. Então, assim, o problema é que nesse processo de manter minha confiança em cima, eu vou abafando todos os medos e aquilo que eu não posso falar. Aquilo que eu penso, mas não posso falar. Porque se eu falar aquilo, eu vou demonstrar fraqueza. Se eu falar aquilo, é politicamente incorreto. Eu penso aquilo, mas se eu falar... Então a gente vai guardando dentro de si um monte de coisa que a gente não quer externar para o mundo. Porque a gente é o ponto de sustento. As pessoas confiam na gente para isso. Eu acho que pessoas com uma liderança até mais... né, maior tem isso. Quanto maior a liderança, mais isso. Só que eventualmente algumas dessas coisas realmente vai ser bom não falar, né? Total, não é construtivo. Mas algumas dessas não vão embora. E elas ficam criando quase que um câncer de emoções dentro de você. E eu acho que na terapia eu tenho condições de falar tudo, absolutamente tudo, com uma pessoa que não é meu funcionário e não é minha família. Não é meu funcionário, não é minha família e não tem nenhuma... Se der certo ou se der errado, ele não... Então, assim, você pode falar tudo. E, inclusive, é protegido por sigilo, né? Então, os profissionais é um código de ética deles terem um sigilo. Então, basicamente, você consegue trazer à tona, em um ambiente seguro, os seus cânceres emocionais. Aqueles cânceres que você não fala pra ninguém. E, de alguma forma ou de outra, quando eu faço isso uma vez por semana, quando eu trago isso à tona, tem hora que, cara, não faz sentido eu falar isso, mas eu vou falar. E aí você cria naquele ambiente uma possibilidade de conversar sobre isso. De conversar sobre aquilo que não... sobre aquela... E, eventualmente, eu tive alguns bons insights da minha vida conversando sobre isso com alguém. E eu acho que eu faço isso regularmente. Hoje eu faço isso semanalmente, né? Pode ser que, dependendo da época da sua vida, você precisa fazer todo dia. Tem dia que você precisa fazer semanalmente. Mas eu acho que tem uma frase de um cara que uma emoção não expressada, ela não necessariamente desaparece. E ela pode virar um câncer que contagia outras partes que são saudáveis na sua vida. Então, assim, falar sobre alguma coisa te deixa bem resolvido sobre uma coisa. E te deixa... eu acredito que eu acho que a terapia é um ambiente seguro para isso. De repente, algumas pessoas conseguem com isso com amigos, né? Não com um profissional. Algumas pessoas conseguem isso com coach ou
ou um terapeuta, no caso mais nesse nível. E o legal é que dependendo do terapeuta que você tem, você consegue ter uma certa confiança com ele. Eu já tive terapeutas que não funcionou. Porque no primeiro momento onde eu fiz isso, eu me senti muito julgado. Então assim, e não quer dizer que ele estava certo ou errado. Chega uma hora que ele às vezes é duro com você, mas tem que criar uma relação de confiança de você deixar alguém entrar naquele espaço. Então assim, eu testei vários. E hoje eu tenho um bom, muito bom. Mas assim, nem sempre a terapia por si só é a solução, depende do terapeuta, né? Nem sempre o coach por si só é a solução, depende... Mas você tem que ter uma certa relação de confiança. Mas uma parada muito massa, eu acredito que o mundo do empreendedor é muito solitário. E se você é aquele cara que, pô... E se for um cara bom, é incrível. É incrível. Eu tive muitos insights na minha vida. Muitos é a palavra... Tive poucos incríveis. Assim, tem uma coisa aí que você falou, né? Que acabou que você não aprofundou muito, que é o lance da emoção. Na minha visão, uma das principais vantagens da terapia não é só você poder falar aquilo que você quer, é você poder falar do jeito que você quer falar. Sem consequências desnecessárias. Eu chamo sem tensões desnecessárias. Isso, exatamente. Se você chegar no terapeuta e chorar, ou gritar, falar palavrão, para ele tá tudo ok, entendeu? Inclusive, às vezes, ele fala constantemente que ele é Érico, aqui você pode falar. Eu falo com mais cuidado. Não, deixa eu tomar um cuidado, né? Ele fala assim, não, aqui você não precisa ter cuidado. Nossa, que interessante. Exatamente. Um lugar da minha vida que eu não preciso ter cuidado para falar as coisas, sabe? Uma ou 2 horas. Minhas sessões são geralmente 2 horas. Você faz geralmente 1 hora ou 2? Eu faço 1 hora. Cara, eu tive sempre uma questão e eu nunca consegui fechar uma sessão em 1 hora. Você acredita? Acredito. Cara, se eu fizesse 1 hora, sempre a ferida estava aberta, não dava tempo de dar ponto, entendeu? Eu tenho mais tempo, então as minhas sessões são sempre de 2. É interessante isso. Eu já falo, eu buco 2 e falo assim, se resolver em 1 hora, resolve, mas nunca resolve. Não resolve. Tudo tem seu tempo, assim, né, também, né? No início, eu ficava bem irritado, né? Eu ficava pé da vida quando dava 1 hora, né? E aí eu sempre fazia toda semana. Aí agora, de uns 2 meses pra cá, ficou mais tranquilo, entendeu? Entendi. Então, o que mudou? Cara, eu fui acalmando, assim, vendo que algumas coisas são normais e que a maioria das coisas não dependem de mim, entendeu? Não estão muito no meu controle, assim. E não adianta eu ficar tentando controlar tudo e tal, porque senão vai dar mais problema. Né? Por exemplo, eu não tinha... Quando você monta uma equipe, né? E uma das coisas que acontece com o tempo é que você vai montando a equipe. Você tem que sempre ter um tempo para as pessoas aprenderem como que a empresa funciona, aprenderem a fazer o trabalho delas, se desenvolverem. Aí, nesse ponto, a fórmula ajuda muito. Por quê? Porque uma coisa é você contratar um gerente de 10, 15 mil reais por mês e ficar pagando ele 3, 4, 5 meses para ele aprender. Né? E ainda ele já vem sabendo de um monte de coisa, né? Porque ele já é gerente. A fórmula não. A fórmula você pega uma pessoa que está querendo vencer na vida, que tem uma atitude boa, que de repente está saindo de uma situação que ela quer ganhar mais, e fala, cara, eu vou te dar um processo aqui, se você aprender esse negócio e executar e gerar os resultados, você vai ser promovido a gerente quando você atingir tais resultados. Então você consegue, e para a gente que é professor, né, é muito legal ver a pessoa melhorando, né? Então você fica feliz de várias formas, você vê os seus alunos melhorando, você vê as pessoas que trabalham com você melhorando, né? E a fórmula permite isso, porque ela dá um passo a passo para a pessoa seguir, né? Que muitas vezes Por exemplo, você perguntou, por que você demorou 4 anos para matricular na fórmula?
Cara, porque eu era um engenheirão fora de série, formado no ITA, e eu conseguia fazer engenharia reversa das coisas, entendeu? No final das contas, eu estava lá batendo com a minha cabeça na parede por arrogância. Arrogância misturada com ignorância ainda, né? Você vê o que vira. Não vira nada. Engraçado, a gente está falando do ITA e com todo respeito e admiração. Não só é uma das as faculdades mais difíceis de passar, na minha opinião técnica, realmente não ouço isso, eu acho que é por reputação. Eu lembro quando eu tentei olhar simulados da prova do ITA, perto do que eu passei em engenharia de computação em São Carlos. Meu Deus, era outro nível, era outra liga, é uma coisa de brutal. Aí, quanto tempo eu falo, meu Deus, esse pessoal do ITA são gênios, né? E aí eu entro depois para descobrir que a prova era só o começo da brincadeira. Porque depois que você entra lá, se você tirar, não sei, se tirar, vou chutar o que eu ouvi falar, se tirar menos de 7, você é expulso da escola, né? Tem alguma coisa desse tipo aí, não tem não? Tem alguma parada, você tomar pau, 6,5, você tomar pau 2 vezes, como é que é essa história? Se você reprovar uma matéria 2 vezes, o cara fala assim, ó, te dá mais uma chance, mas agora acabou. É muito louco. Como é que é isso? É bem assim, você tem que tirar 6,5 de média, né? Se você toma bomba em 3 matérias, a divisão de alunos, né? Não é departamento, lá é tudo divisão, né? Que é militar. Te chama e fala assim, olha, eu estou vendo aqui as suas notas, eu ainda não lancei as suas notas no diário. Porque depois que eu lançar, está lançado. Só que eu estou vendo aqui que você vai tomar bomba. Pelo nosso regulamento, se você tomar bomba, você está fora. O que você acha de trancar a matrícula? Vaza da faculdade, é isso, né? Me dá seu crachá aí. E tem que prestar vestibular de novo, alguma coisa. Não pode prestar vestibular de novo. Não, no ITA não pode. No ITA não tem jeito. Vazou uma vez, não tem a segunda chance. Acabou. Então a gente está falando das pessoas que não só quando entram na universidade tem um nível para você se formar incrível. Depois, então, o nível cognitivo, vou dizer assim, vou chamar de fora do ordinário. Vou chamar fora do ordinário. E aí eu entendo quando você olha para a fórmula e fala assim, isso aqui eu saquei o que o Érico fez. Não é? É muito louco isso. Porque, você vem de um nível cognitivo de entender, de desconstruir, de fazer engenharia reversa, que é acima da média. E eu vou chamar talvez o ITA seja o mais acima da média do padrão que a gente tem no Brasil. Eu sei que tem outras universidades, depende do vestibular, claro que nem tudo é tudo, mas enfim, a gente está falando se não é o topo da cadeia, tá lá, tá lutando. Então, quando você vai lá e vê e não faz... eu vou sacar isso. E o que eu vejo é que quanto mais cognitivamente a pessoa é inteligente, mais ela demora para seguir a fórmula e mais ela tende a desacelerar o 6 em 7 dela. É isso aí. Mas é porque... Aí eu vou te contrariar um pouco. Não é que o nível lá é mais cognitivo, é mais avançado. Não é isso. A prova de seleção, ela testa um tipo de treinamento que você precisa fazer. Né? Se você tivesse treinado durante 1 ano ou 2 anos para passar no ITA, certamente você passaria. É só treinar, tem um treinamento. Né? Só que a gente sai de lá com essa ilusão de que a gente é mais inteligente que os outros. Isso é uma ilusão. A gente não é mais inteligente. Para resolver os problemas que a gente precisa resolver aqui na nossa sociedade, no nosso nível, né? E aí eu falo no seu, no meu, a gente não precisa de uma capacidade técnica de saber fazer integral, essas coisas muito elevada. A gente precisa muito mais de saber ouvir, né? E pegar e entender as coisas que não estão claras, entendeu? Então, quando você é muito bom analiticamente de fazer conta, você acaba ficando preso naquilo e não consegue perceber o que está por trás das cortinas, o que está passando no ar.
né? Porque você acha que tudo é um problema de matemática que vai ter uma resposta única no final. E não é assim. As coisas são circunstanciais, né? E na faculdade, aí eu não sei se é só no ITA, mas eu acho que é uma coisa que você não desenvolve na faculdade. Você desenvolve observando as outras pessoas fazerem. Então, a fórmula ela é muito isso, assim, né? Você tem um processo, uma linha para seguir, mas se a pessoa tenta fazer igual uma prova de matemática, né? Assiste o curso uma vez e vai fazer, ela vai bater com a cara na parede. Porque não é uma prova de matemática, é um processo. E um processo que envolve muita interação humana. E o ser humano ele é muito imprevisível, né? Muito imprevisível. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela cuida da parte comercial aqui na empresa. E ela estava assim, mas é muito frustrante o WhatsApp, porque a gente monta um grupo de WhatsApp para o lançamento e o pessoal sai, não sei o que e tal. É muito frustrante ver as pessoas saindo. Aí eu falei assim, ô Lucimara, mas o WhatsApp... Ele falou assim, o que? Ela fala, mas o que lá na fórmula fala, não sei o que. Aí eu falei assim, Lucimara, o grupo de WhatsApp, ele é tipo a lista de e-mail, é o e-mail das pessoas hoje. Hoje é o e-mail das pessoas, é o WhatsApp. Então a gente não pode ficar triste se a pessoa sai do grupo, né? Em outros tempos, eu ia, sei lá, fazer conta para tentar entender a probabilidade de um lead entrar no grupo de WhatsApp, não sei o quê, ia ficar fazendo conta, entendeu? Eu entendi. Que não leva a lugar nenhum. É engraçado que o próprio... E eventualmente, quando você entende... Você falou assim, o ser humano é muito imprevisível e, ao mesmo tempo, num ramo estatístico, né? O mundo é muito imprevisível. O ser humano, no seu singular, ele é completamente previsível. É igual a cotação do dólar. A cotação do dólar, no banco de investimento, dá para prever tudo. Dá para prever que o mundo vai ficar melhor, que o mundo vai ficar pior, mas tinha uma coisa que a gente falava lá dentro que, cara, o dólar, não. O dólar não dá para prever. Era a tese deles, tá? Eu sei que vai ter alguém que acha que é bom de dólar. Acha que é bom de dólar, mas não vendeu a casa dele para comprar ou vender dólar. Entendeu? Tipo, tem os caras... Enfim, eu vou dizer que o dólar é uma das coisas mais difíceis de prever do mundo, que sai imprevisível. O resto dá para prever que a bolsa vai subir, dá para prever, assim, no longo prazo. O dólar não dá. Enfim, e eu não quero entrar muito nessa discussão, não, mas um ser humano em seu singular não dá, mas num contexto aí dá. É muito louco. Dá. Então, assim, dá para prever com 100% de intensidade que você vai tomar uma vacina que você não vai morrer por causa disso? Não. Mas se você analisar milhões de pessoas, você vai ver um padrão. Engraçado, conversão de lançamento é incrível, né? Eu tenho lançamentos em diferentes épocas com milhares de pessoas, às vezes 100, 200, 300, 400 mil pessoas, se comportando estatisticamente bem parecido. Vou falar aqui igual, que não existe igual nesse nosso contexto. Então, é previsível que uma taxa de conversão tende a ter uma previsibilidade, né? E aí vinha a minha briga, se eu tivesse que... É engraçado, se eu tivesse que fazer uma reformulação na educação mundial, por não dizer, eu não sei se no Brasil, eu falava o seguinte, eu queria que a gente estudasse menos álgebra e menos geometria, estou falando no campo de vista de matemática, com um engenheiro, de engenheiro para engenheiro. Eu acho que a gente devia ter estudado menos, no ensino fundamental, menos álgebra, menos geometria, que é o Pitágoras, aquelas paradas dos ângulos muito loucos, polinômio todo. E eu colocaria mais ênfase em estatística, porque estatística me dá uma noção de mundo na vida real que álgebra, a não ser que eu seja, álgebra ou geometria, a não ser que eu seja um construtor de casas, não me dá. Cara, entender estatística é tão interessante do ponto de vista real, porque você começa a ver o mundo como uma probabilidade estatística.
quando o lead entra, se ele saiu ou não entrou, eu tô tô desapegado, porque eu sei que estatisticamente é isso que vai acontecer. Quando eu olho para um grupo, né, mas quando eu olho para 20, peraí, mediante a comparação estatística dos grupos do lançamento passado, isso é bom ou isso é ruim? Então, isso aí que você falou é muito, muito forte, né? Porque eu não sou fera em estatística, assim, eu sou bem fraco em estatística, mas o básico, assim, eu sei, entendeu? A noção, assim, do que é estatística, eu sei. Essa é uma das coisas que me faz, às vezes, ir para terapia, porque eu entendo como que algumas coisas funcionam estatisticamente e eu sofro porque a maioria das pessoas que eu convivo não entendem. Então, é difícil argumentar, entendeu? Porque a maioria das decisões importantes assim da humanidade, elas são tomadas com base em estatística. Essa decisão da vacina. Mas assim, estatisticamente, né? A maioria das decisões são estatísticas, né? Tipo assim, a decisão de vacinar ou não. Cara, nenhuma vacina é 100%. Aí o pessoal fala, não, vamos tomar a vacina, porque estatisticamente ela vai diminuir a morte e tal. Mas a maioria das decisões não são tomadas assim, aí a gente acaba sofrendo, né? É engraçado que tem eu falei com a Thaís do Plat também ontem, e ela falou numa coisa e estava numa parada completamente diferente do que a gente está falando e completamente igual também, porque ela falou assim, eu perguntei, por que você medita em grupo? Mudei de estatística para meditação. Ela me falou da montanha. Eu falei assim, como assim? A gente sempre imagina aquele cara que é super meditado, super zen, iluminado, que é um monge careca, vestido de laranja numa montanha lá no Tibete, e eventualmente ele chegou a esse estado de... lá eles chamam de iluminação, mas tirando do ponto de vista espiritual, o estado de masterização daquela técnica. Ele é boladão naquela técnica, fez aquilo, sei lá, 10 mil horas. E ele falou assim, subiu na montanha. E aí quando você sobe na montanha, você começa a ficar presente para todo mundo que não subiu, todo mundo lá de baixo. Que, por exemplo, talvez não seja calmo, não seja iluminado, não seja tranquilo, não tenha essa clareza mental que talvez ele tenha. E aí ela fala que passa do percurso, a minha interpretação do que ela falou, né? Não sei se é isso exatamente. Ela fala assim, aí você desce da montanha. E aí você desce da montanha para viver com aquelas pessoas e eventualmente trazê-las para cima também. E ela começou a falar que essa era a jornada mais difícil. Porque você chegar no seu estado de masterização sozinho, não vou dizer que é fácil, mas depende só de você. Depende menos do ser humano. Mas quando você fala assim, agora eu subi lá na montanha. Eu sou aquele cara que vê o mundo de forma estatística. Mas agora eu tenho que descer da montanha e falar com as pessoas que não veem, que isso não é óbvio. E é uma das jornadas mais difíceis da gente lidar, né? Acontece comigo no 747 o tempo inteiro, assim. Às vezes eu acho que eu estou me repetindo lá. Eu falo assim, não é possível. Quando que as pessoas vão entender que o processo é seguir a fórmula passo a passo, que não tem atalho, que não tem hashtag, que tem que fazer conteúdo, que tem que distribuir, que tem que isso e aquilo. Tem que ter paciência. São 7 lançamentos, 18 meses, intensidade ao quadrado, se você quiser diminuir esse tempo. Eu até parei de gravar um tempo, assim. Eu tenho meus... O Telegram para mim é uma terapia, porque às vezes eu olho para aquilo e falo assim, cara, será que eu já falei isso? Será que eu estou me repetindo? Enquanto aqui eu não tenho esse problema cognitivo de falar, porque eu estou falando com uma pessoa, ou lá no 747, no Telegram, na hora de gravar é difícil para mim. É uma das coisas que eu estou lidando no momento. Né? Tem que fazer, de repente, até uma terapia por causa disso. Mas, enfim... Eu vou fechar esse parêntese, eu acho que é interessante a gente lidar com isso, porque passa um pouco do que um faixa preta passa. É uma parada que ninguém imagina que a gente passa por isso. Sabe como é que eu acho que as pessoas imaginam a vida do faixa preta? A luz. Que não tem problema nenhum, né? Que tá cheio de jogando dinheiro assim pra tudo quanto é lado. E eu, sei lá, vivendo. E não quer dizer que não tenha muita coisa boa de ser um faixa preta, não, mas é muito longe disso, né? Senão a gente não fazia terapia. É muito longe disso.
É muito longe disso. Ao mesmo tempo, é legal. Eu prefiro minha vida faixa preta do que minha vida faixa azul. Tem outros problemas. E por si só, sou muito grato. Dito tudo isso, você compra a fórmula. E nesse ano de 2020, você chegou a fazer o seu 6 em 7? Nesse ano de 2020, pré-Insider? Você já tinha 6 em 7? Cara, eu fiz. Assim, o meu negócio ele foi crescendo, né? Então, fazer o 6 em 7, para mim, não era uma grande dificuldade, porque eu já estava acostumado a fazer, assim, eu estava chegando num ponto que eu fazia 6 em 7 toda semana, por causa do negócio, era um negócio que era carrinho perpétuo e tal, então toda semana ele vendia lá o 6 em 7. Então, quando eu entrei, o que aconteceu? Quando eu fui lá no evento, e eu vi todo mundo fazendo o compromisso do 6 em 7, eu pensei assim, cara, eu não vou fazer o compromisso do 6 em 7, porque eu tenho que buscar um outro nível, né? Então, até você falou no dia, você falou assim, cara, eu tem poucas coisas que me motivam, lembra você falando? Tem poucas coisas que me motivam, né? Mas eu coloquei essa pulseira aqui porque eu quero entrar nesse palco com 1.000 pessoas, né? Acho que foi a última vez que você subiu no palco lá, né? Que depois dali teve que ser tudo online, né? E aí era aquilo que te motivava para você. Não faz mais sentido fazer 6 em 7, nem 7 em 7, né? Você já está mirando outras coisas. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer um 7 em 7. Eu tenho que fazer 1 milhão em 7 dias. Então essa foi a minha corrida no início de 2020 e no início de 2021, porque eu sabia que, tirando essas épocas, não dava, né? Eu tinha 2 chances de fazer um 7 em 7. Ou era no início do ano, ou era ali em novembro, na Black Friday. E em novembro de 2019... a gente quase fez um 7 em 7. A gente fez 800 mil. Aí, em fevereiro de 2020, a gente não fez 7 em 7. E em fevereiro de 2020 você não fez 7 em 7, certo? Não, quase fez 7 em 7, mas não fez. Mas aí eu falei assim, não, cara, beleza, eu não fiz o 7 em 7 agora, mas eu vou brigar por essa faixa preta. E no seu caso, né, até o pessoal lá no fórum até passa bastante raiva comigo, porque eu falava assim, mas tem que ser em lançamento? Eles falaram, não, Bruno, tem que ser em lançamento. Eu falei, putz, agora eu tenho que dar meus pulos aqui para fazer em lançamento, né? Então eu fiz lançamento, todo tipo de lançamento que estava lá no fórum, e eu ia mostrando o pessoal aqui, ó, aqui. Aí no finalzinho do ano eu completei os 2 milhões só em lançamento, né? Isso aí foi suficiente para fazer a minha empresa voltar a crescer. Então eu já fiquei muito feliz, né? Porque isso você já estava em Insider ou ainda não? Estava no Insider. A primeira análise de lançamento que eu fiz no Insider, olha para você ver, eu estava acostumado a fazer 6 em 7 direto. E eu falei assim, não, eu vou fazer uma análise de lançamento para eu ser analisado. Por quê? Porque o Insider falou assim, olha, mesmo que você ainda não tenha feito nada, faz um lançamento para você ser analisado o quanto antes. Eu falei assim, tá bom, o quanto antes, aí eu fiz um lançamento na semana do dia 20 de dezembro, que é uma semana tosca, né? Para muita gente, sim, que não vende nada, só a ReHap que vende, né? Aí, obviamente, né? E aí eu vendi zero rosca, não vendi nada. Aí todo mundo assim, mas nós fizemos esse lançamento, foi uma luta para fazer, envolveu a equipe e tal. Eu falei assim, gente, esse lançamento é para a gente ser analisado. Então vamos lá. Aí fez bonitinho, fomos lá, fomos analisados. E foi bom pra caramba. Que aí em fevereiro eu já fiz o outro, né? Que já foi melhor, não lembro de qual. Depois eu posso até passar o valor aqui, a quantidade que deu. Mas já foi um lançamento
perto do 7 em 7. Eu falei, beleza, não foi o 7 em 7, mas vou buscar a faixa preta. E aí eu passei o ano de 2020 todo buscando a faixa preta, fazia lançamento, era analisado, fazia lançamento, era analisado. Fiz lançamento de produto novo com 10 vendas para ser analisado, entendeu? E para melhorar. E foi fazendo assim, foi melhorando, foi melhorando. Então, é uma coisa que eu não aprendi na faculdade. Na faculdade você aprende que você não pode errar, né? Se você errar, você leva um... Você vai ser punido, Você vai ser né? punido. Quando entra ali no Fórmula, né, no Insider, é um ambiente um pouco diferente. É um ambiente que é tipo assim, faz aí, mostra para nós que nós vamos te ajudar a achar os erros e corrigir, entendeu? E aí entrou nessa dinâmica. Então, aquela situação de, eu estou um empreendedor solitário, que ninguém me entende, que não sei o quê, eu entrei num lugar que eu tinha lá vários empreendedores solitários, sofrendo as mesmas dores. E aí a galera ia se ajudando e vai se ajudando e tal. E aí, fechou 2020 e eu falei, agora eu quero entrar no Platinum, né? Queria entrar no Platinum e tal. E aí eu entrei, e aí em 2021, em fevereiro, a gente fez o nosso primeiro 7 em 7. Uau. Né? Deixa eu te falar, Aí, você foi a cadeia inteira, não te interrompi, você fez o 7 em 7 e... aí eu fiz o 7 em 7. Então agora esse ano, até o final do ano é fazer mais melhorar, né? Eu acho que eu não vou conseguir passar de 2 milhões com lançamento para 10 milhões. Mas passar de 2 milhões eu vou. Já é muito claro para mim, entendeu? Então não tem mais preocupação por exemplo, a gente fez um lançamento agora que quase foi, que foi acho que 600 mil, mais ou menos, 590 mil, né? Que foi em abril. A gente nunca tinha feito 590 mil em abril. E aí, juntando com as coisas que a gente faz no Perpétua, a gente conseguiu um resultado em abril que nos permitiu tomar mais risco em maio e junho, e julho, que são meses mais fracos, entendeu? Então você consegue, eu comecei a conseguir trabalhar com mais tranquilidade, né? E esse relacionamento que a gente vai construindo com outras pessoas que também estão no meio, você aprende muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi coisa complicada, né? Usa essa técnica cabulosa aqui para montar as campanhas no Facebook para você gerar lead. Como eu aprendi coisa boba, que é tipo assim, cara, você está passando uma tarefa para sua equipe, né? Eu estou fazendo um trabalho em parceria com um outro faixa preta aqui, o Vanassi, né? Que foi um cara que me analisou umas 2 vezes, e com o Gobato. Estou fazendo um trabalho em parceria com eles. E aí eu vejo que o Vanassi, quando ele vai treinar a equipe dele, ele grava a tela do que ele quer que a equipe faça e passa o vídeo para a pessoa. Aí ele perguntou, mas por que você faz isso? Eu falei assim, cara, porque aí a pessoa pode assistir quantas vezes ela quiser, entendeu? E aí ela aprende. É uma coisa pequena, uma coisa boba, um videozinho de 5 minutos, mas que realmente acaba tomando muito tempo. Então você vai aprendendo muito com os outros, né? Você vai aprendendo coisas boas dos outros, né? Eu fui aprendendo coisas boas dos outros e fui incorporando na minha vida. E aí vai melhorando a vida. Porque, por exemplo, agora eu não preciso mais explicar uma coisa para alguém 10 vezes. Só se eu for um explicador ruim, né? Eu explico uma vez, mando o vídeo para a pessoa pode assistir o vídeo quantas vezes quiser. Em vez de eu explicar de novo, eu pergunto, você viu o vídeo? A pessoa, eu vi mais ou menos, então vê de novo. Entendeu? Aí se a pessoa começa a não ver o vídeo, fala assim, olha, isso aí você aprende no coach, né? Olha, eu te mandei o vídeo uma vez para você ver, você não viu. E aí você não conseguiu fazer sua tarefa direito. Agora, de novo, a segunda vez, eu te mandei o vídeo de novo, você não viu. Depois que você viu a terceira vez, você conseguiu fazer a tarefa direito. Como é que nós vamos fazer? O Marcelo Germano é que faz uns 3 ciclos. Como é que vai ficar, então? Eu aprendi a dividir a responsabilidade. Porque eu acho que você talvez tenha essa mesma característica que eu tenho, né?
que a gente consegue executar as coisas. A gente aprende e executa. Isso é muito bom quando você está começando uma empresa. Eu, pelo menos, acho muito bom. Porque você consegue começar. Mas, se tudo que tem que fazer na empresa eu vou pegar e eu vou executar, a empresa não vai crescer nunca. Né? Então, isso eu fui aprendendo no convívio com outros faixas pretas. Eu tinha ouvido falar, mas aprender o que fazer mesmo, eu fui aprendendo no convívio com faixa preta, no convívio com insider, entendeu? Aí, o principal problema na vida é a solidão. A solidão é uma coisa assim horrível, né? E em qualquer aspecto, se você está sozinho no relacionamento é pior, se você está sozinho na empresa é pior. Você fala muito isso, né? É até um jargão que muita gente fala, né? Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, hoje eu posso... Olha que coisa estranha, né? Hoje, na semana que vem, vai ter o encontro do Platinum, né? Eu fico muito feliz em saber que eu sou um dos menos inteligentes da mesa. Entendeu? Pelo menos para mim, assim, eu sinto muito feliz. E eu fiquei muito feliz no início do Insider quando eu era um dos menos inteligentes da mesa. Né? E é lógico, aí depois de muito estudo, de muita formação, de muita cara na parede, de muita campanha de marketing que deu errado, de muita estratégia que deu errado, eu consigo agora ajudar outras pessoas. Né? Que a gente lá, quando a gente entra no Platinum, a gente tem a oportunidade de analisar o lançamento dos outros. Né? Então, aí eu vou... aí você vai aprendendo mais ainda. Entendeu? Ontem eu estava vendo um vídeo do Leandro Ladeira, que ele fala, acho que é de cegueira da experiência, cegueira experimental, experiencial. Que você faz a mesma coisa tantas vezes que você não consegue mais perceber os problemas que estão aparecendo ali. Aí uma solução que ele deu foi, comece a... como que eu resolvi, ele falando, como é que eu resolvi o meu problema de cegueira? Eu comecei a analisar as estratégias de marketing de outras pessoas. E aí, depois que eu analisava a estratégia de outra pessoa, eu vinha aqui e conseguia encontrar pontos de melhoria nas minhas estratégias. Olha que louco isso. Uma das coisas que eu fazia muito, e que eu ensino para os meus alunos na época que eu estava preparando para o vestibular, era tirar a dúvida dos outros e dar aula. Eu trabalhava no cursinho, que eu não tinha dinheiro para pagar, então chegou uma época que eu estava corrigindo simulado. Então eu tinha o simulado da turma Medicina na época, e eu corrigi o simulado deles. O pessoal gostou do meu serviço e me colocou para corrigir o simulado da turma ITA. Eu falei, mas não vai ter nenhum problema eu corrigir o simulado da turma ITA. Não, Bruno, a gente sabe que você é um cara honesto, você não vai ficar em primeiro no simulado toda vez, entendeu? Porque eu estava estudando muito, então eu ficava sempre no topo do simulado, né? Aí eu corrigia e algumas vezes eu fiquei em primeiro, né? Depois que eu comecei a corrigir. Mas aí eu comecei a ver o jeito que as pessoas apresentavam a solução da questão. E eu não conseguia entender. E por isso não dava para dar uma nota boa, porque a pessoa pulava muito passo. Por outro lado, tinha pessoas que apresentavam um raciocínio tão organizadinho que eu, como corretor, conseguia achar o exato lugar onde a pessoa errou o sinal. E eu podia dar menos ponto, cortar menos. Eu falei assim, que interessante. Se eu fizer a minha resolução igual da fulano de tal, o corretor, quando estiver corrigindo, ele vai saber onde que eu errei. Ele vai cortar menos da minha questão. Né? Que é a mesma coisa no marketing, no trabalho que a gente faz hoje no marketing. Né? A gente analisa as estratégias dos outros. E aí a gente entende onde que tem que melhorar, vai lá e melhora a nossa. Né? Então, não sei por que eu entrei nesse assunto. Nossa, fez total sentido. Divido assim um pouco. Faz total sentido. Existe
um paradigma que a gente, quando está dentro da água, o peixe não vê a água, né? O peixe não enxerga a água. Você tem que sair da água, né? Sair do aquário para ver a água. E do mesmo jeito que a gente não vê o ar, a atmosfera, a gente nem sabe como é que é, mas se a gente vai lá para o espaço, eventualmente isso fica mais distinguível e visível. Opa, o que é aquela parada ali? É ar, é a atmosfera. E às vezes é muito bom você sistematicamente aprender com os erros dos outros, porque você está muito mais desapegado ao erro. Imagina, quando você está corrigindo sua própria prova, você está super aprovado, se você acerta, sua vida muda. Tipo assim, você está completamente emocionalmente apegado. Na outra prova você é um pouco mais desapegado. E aí você começa a desapegar e... é isso. Então, ao corrigir... E eu só acho que só funciona se você tem casos de vida real, né? A prova era um simulado de uma vida real, né? E a única diferença do empreendedorismo para um simulado, que eu acho que que o empreendedorismo, ele só funciona na vida real. Então, é por isso que a gente instiga a pessoa a lançar toda vez. Tem que lançar. Não dá para eu corrigir o seu lançamento antes dele acontecer. É coisa que eu queria aprender a corrigir lançamento antes de acontecer. Mas as cartas não são iguais. A audiência não é igual. Muda lead, muda tudo. Então, a gente descobre que para a gente corrigir lançamento, a gente precisa corrigir pós-lançamento e não pré-lançamento. O que as pessoas querem é corrigir pré-lançamento porque elas querem a perfeição e não querem errar. É o clássico efeito, assim, a gente é treinado para não errar. E a gente precisa, aí a gente começa a treinar o insider e o faixa preta para errar. É diferente. Primeiro você faz, depois você melhora. Ou o clássico jeito... Eu vejo isso, que as faixas pretas expressam esse princípio de maneiras diferentes. Eu comecei a expressar no feito é melhor que perfeito. Mas quando eu entrevistei a Mari Fazzi, ela falava assim, primeiro você faz, depois você melhora. É isso que o faixa preta falava. E aí, quem eu entrevistei... Lembro de um outro faixa preta que eu entrevistei, falou assim, você não precisa ser bom para começar. Você começa para ficar bom. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Errar mais num mundo onde a gente foi treinado para não errar, porque errar é punição, né? A gente erra demais, é punido. Como é que você vai errar? Se a gente errar demais durante o ano na escola, a gente repete o ano. Que inclusive eles te chamam para conversar, né? Não, vem cá. Vem cá, tranca, pede para sair, tipo. Pede para sair, literalmente. Pede para sair. Tem certeza? Vai pedir para sair? Tranca, dá um tempo. Engraçado, pede para sair, né? Dá um chacoalho. Mas assim, é engraçado que se você for parar para pensar, recuperação e repetição é ruim na escola. Você perde é visto como um problema. É visto como um problema. Não necessariamente. Porque teve uma época que eu... Olha só, divagações que você tem com faixa preta. Teve um dia. Eu tava com a Barry Baumgartner, aquela loira que geralmente faz uma palestra no final do Mundo FM. Né? Ela faz evento para todo mundo e ela lida com o topo do mercado americano no quesito mentoria, no quesito especialidade, no quesito infoprodutor. Eu não chego a ser nem o topo para ela. Eu não sou o topo. Demorou 3 anos para eu conseguir contratar ela para mim. 3 anos insistindo, querendo pagar. 3 anos. 3 anos para eu... E eventualmente, esse ano quase que alguém pega ela na minha data. Você acredita nisso? A minha data de dezembro, um cara queria pagar mais, o evento é maior, 40 mil pessoas ao vivo, vai vendo. E eventualmente deu certo, graças a Deus no final, mas quase que ela teve que pagar os boletos e ir embora. E aí um dia, eu sempre fui taxado é a palavra errada, eu sempre fui, de alguma forma, negativamente observado, criticado. Porque quando eu pego uma coisa, parece que eu vou muito intensamente nessa. Eu repito. Inclusive até piada eu repito. Tem piada que eu conto, inclusive umas boas, que eu conto desde 1999 eu conto a mesma piada. Olha que interessante. Depois me lembro de comprar do elefante, que não falava. Me lembra. Eu não vou fazer aqui porque é horrível contar piada. Eu descobri por experiência que é horrível contar piada se você não tem a reação da plateia. Então, é ingrato. Então, não conto piada na câmera, não. Mas, assim... Então, assim... E eu sempre...
sempre... Nossa, lá vem o Érico de novo com a mesma piada. Meu Deus do céu. Ou com a mesma isso, com a mesma aquilo. Com a intensidade. Com a repetição. Érico, você é muito repetitivo. Érico. E eu nunca tinha visto... Eu era assim, repetia mesmo e tinha que viver com isso, porque eu não conseguia mudar. E um dia, eu estava repetindo uma coisa. E eu lembro da Ju, falava assim, eu vou sair da mesa, porque essa aqui eu já ouvi muitas vezes. Coitada da minha esposa, né? Porque teve que ficar comigo. Eu não culpo ela, não. Mas é a primeira vez que a Barry vira para mim e fala assim, esse aí é o sinal da maestria. Olha que interessante. Repetir. É a primeira vez que eu me lembro de ser elogiado. E ela falou isso com... Assim, ela falou isso com intenção, sabe? De verdade. Não, Ju. Relaxa. Isso é normal. Não, Ju. Relaxa. Isso é normal. Isso é só um sinal de maestria. É por isso que ele é mestre nisso. Não nisso, né? É um sinal, uma característica de maestria. E para mim foi tão legal, porque a primeira vez que eu me senti incluído de ser a pessoa que repetia várias vezes e ao mesmo tempo repetir de ano. Você repetiu de ano? Não repeti de ano porque eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de errar, então eu fazia o que tinha que ser feito para não repetir. Mas será que eu não tinha que ter repetido português? Eu estou falando, talvez matemática não, mas português, será que eu não teria que ter repetido português? Eu estava falando isso com estava com a reunião de uma coordenadora ontem. Na verdade, uma coordenadora. A gente estava programando Mundo FL, não, um bônus que a gente vai entregar, de como é que faz produto e tal. E aí, eu sempre faço uma piada, assim, tento fazer alguma coisa que seja descontraída no meio, porque a relação comigo já é tensa, entendeu? Já é tudo tenso, já é tudo crítico. E aí uma foi beber água, acho que eu fui ao banheiro, aí eu falei assim, e aí, mulherada, vocês estão fazendo exercício? Eu sempre pergunto isso, porque eu, sei lá, poucas coisas que eu faço, né? Aí a Karina, conhece a Karina? Não sei se lembra da Karina, falou assim, eu tô fazendo. Aí a outra coordenadora, Marcela, falou assim, não, Érico, tá complicado fazer exercício. Minha filha tá com 11 anos, eu tenho que estudar muito com ela. E eu falei uma coisa com ela, assim, meio sem pensar e meio sem responsabilidade, mas assim, tava descontraído, tava batendo papo, falei assim, cara, eu tô esperando meu filho fazer a 7ª série para tirar ele da escola. Olha que interessante. Estou esperando meu filho, porque eu acredito que o ensino fundamental é importante, saber a conta básica, português básico, mas eu não sei, eu não sei se vou tirar ele da escola não, tá bom? Mas minha esposa estiver ouvindo isso aqui, ela pira, mas eu não duvidaria. Eu acho que para você fazer a fórmula de lançamento, e a fórmula de lançamento é exemplo, você só precisa da 7ª série, não precisa de muito mais. A 7ª série é uma escola boa. Um bom ensino fundamental. Nessas escolas que a gente tem aí tá complicado. Tá complicado. Enfim, uma boa formação fundamental. E eu falo isso e eu consigo até provar. Eu tenho um cara que fez só até a 8ª, eu acho que eu não sei se ele saiu da 8ª. E ele fez o 6 em 7. Eu fiz até uma entrevista com ele. E ele é o N igual a 1, não é estatístico, tá? De repente ele já tinha outra coisa. Mas enfim, meu feeling é que eu não sei se a escola educa ou estraga. Eu tô falando que eu não sei. Eu não tô falando que a pessoa não tem que ter educação. Também não é isso. Tá bom? Eu só tô questionando se o jeito que a gente aprende. Por exemplo, eu perguntei pra Marcela ontem, ei, o que você estava estudando? Não sei se eu perguntei isso ou ela falou espontaneamente. Acho que ela falou isso. Érico, eu estava estudando decantação com a menina. E na visão da Marcela, ela falou, nem eu sabia mais o que era decantação. E assim, eu acho que tem que ter uma visão básica das ciências, isso e aquilo. A gente aprende bastante polinômio, trigonometria, geometria. Mas eu não sei se a gente devia aprender mais daquilo que a gente gosta, de aprender mais com projetos, menos com provas, né? Porque, como é que a menina é testada? Provavelmente pela capacidade de decorar uma coisa em curto prazo e depois a gente nunca mais aprender, nunca mais pegar. E será que não devia ser um projeto? Então, eu ainda não sei como é que eu vou resolver esse problema não, tá? Mas pensa num cara que já perdeu de verdade a admiração pela educação do jeito que ela é hoje. Essa pessoa sou eu.
Perdi a admiração e perdi o respeito. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer, não, tá? Mas nesse momento o Érico perdeu a admiração. Eu tenho apego nenhum que meu filho complete a 8ª série. De repente ele quer completar. Ou o 2º grau ou a universidade. Mas eu ajudar ele... Pô, eu fico pensando, se a menina... Agora tá aí o cara que é formado no ITA, né? Que é o topo do negócio. Cara, se a menina... Eu forçar ela a aprender o que é decantação. Será que ela devia estar aprendendo decantação? Mitocôndrias? Polinômios? Você quer saber minha opinião sobre isso? Eu quero, cara, porque você é o cara formado no ITA, né, meu? O que é a sua opinião? Porque você, chegou até o final da cadeia. Você chegou à faixa preta do que eu considero faixa preta. Eu sei que nem todo mundo considera isso como faixa preta. Acadêmica, né? Pré-vestibulanda. O problema na educação, ele começa na 6ª série. Que antigamente, para nós, era 5ª série. Já viu as brincadeiras da 5ª série? Agora mudou. Agora não é... Lembra de brincadeira de 5ª série? Aquelas piadas que a gente faz nível 5ª série? Ah, lembro. Então, agora aqui não é 5ª série mais, agora é 6ª série aqui. Porque mudou a educação, começou mais cedo. O problema começa no 6º ano e não é um problema que é culpa de ninguém, mas no mesmo tempo é culpa de todo mundo. Porque na 6ª série é que começa a cultura da prova, de estudar para a prova. Então, estuda porque amanhã você tem prova. Isso aqui vai cair na prova. Tirei nota boa na prova, posso brincar? Começa aí. E as pessoas começam a ver o estudo com o objetivo de tirar a nota na prova. Isso faz a pessoa estudar na véspera da prova. Na minha opinião, isso é a mesma... Isso causa a pessoa querer assistir um curso e querer resultado de uma vez, entendeu? Se o Brasil não tivesse cultura de prova, seria normal para todo mundo que entra na fórmula de lançamento fazer a fórmula uma vez a cada 3 meses. Seria normal. Só que essa cultura de prova cria na gente um imediatismo de querer o resultado muito rápido. E aí não tem como você trabalhar com projeto se você quer resultado rápido. O projeto você tem que começa, erra, vai melhorando, entendeu? Então, se você conseguir, com o seu filho, garantir que ele não está preocupado em tirar nota na prova, mas que ele vai estudar um pouquinho todo dia, aí seu filho não vai ser uma vítima do sistema. Né? Como que os pais fazem isso hoje? Colocam o filho, por exemplo, no Kumon. O Kumon é isso. No Kumon você não estuda para tirar nota em nada. O que é Kumon? Perdão. Kumon é um método japonês para você aprender matemática, português, inglês, esse tipo de coisa. É Kumon. Entendeu? Então, o que é o Kumon? Você estuda todo dia um pouquinho. É assim que o ser humano constrói conhecimento. Então, tem uns caras que montam a escola para os filhos, né? Não sei se é uma coisa que te interessa, mas você poderia contratar os professores, montar uma escola para os seus filhos e ditar a pedagogia. Se você quiser, tem um livro que eu posso te indicar, que vai te ensinar a fazer isso no passo a passo. Tem uma fórmula do Filho Inteligente, que é um livro do professor Pierluigi Piazzi. Tem chama... Eu tenho aqui. Esse aqui, ó. Ensinando Inteligência. Esse é o livro para aprender qualquer coisa, entendeu? Por quê? Porque ele explica como que o cérebro funciona e como que você constrói conhecimento no cérebro. É a mesma história do sistema límbico e o córtex, né? O sistema límbico, ele é ali do dia a dia, é do corre, é a memória de curto prazo, é uma memória volátil. Né? Para você conseguir construir conhecimento, você tem que salvar as coisas do sistema límbico no córtex. E para isso você precisa assistir uma aula para entender a matéria e os seus neurônios se aproximarem, fazer exercícios para o neurônio colar um no outro, dormir
para o neurônio, para salvar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que é o córtex, e repetir com uma certa frequência ao longo de um tempo. Então, por exemplo, hoje, o seu exemplo, por isso que você falou que se o cara tivesse com essa filosofia, era normal ele fazer a fórmula várias vezes. Porque não vai aprender de primeira. Ninguém aprende mesmo. Nada de primeira. Tudo na vida é igual aprender a andar de bicicleta. Se eu ficar sentado lá, assistindo aula de bicicleta, o que vai acontecer quando eu subir na bicicleta? Eu vou cair. Né? Então eu tenho que andar de bicicleta. Eu ando com a bicicleta de rodinha, depois eu ando com uma rodinha só, depois eu ando com uma pessoa me segurando, sem rodinha. Até que vai chegar uma hora que eu estou descendo a trilha, entendeu? Da Serra da Moeda, sei lá. Mas tem um processo. Aí no caso Mas isso vale para qualquer curso, entendeu? Por exemplo, no caso do Fórmula. A pessoa tem que ir lá, faz um lançamento interno, um lançamento semente, aí ela vai e faz um lançamento interno, aí ela faz outro lançamento interno, aí ela faz outro lançamento interno, aí ela vai lá e regrava os vídeos, e ela vai fazendo, aí ela analisa de outra pessoa para ver como que é, e assim ela vai aprender. E de repente aquilo que é incontrolável fica controlável, tá? Ela descendo a trilha da Serra da Moela. Serra da Moeda. É uma serra que veio na minha cabeça agora. Não, porque eu falo assim, hoje eu tô descendo a trilha da Serra da Moeda. Não, você não tá descendo mais a trilha da Serra da Moeda. Você já tá descendo um negócio muito mais complicado, entendeu? Porque né? E eu tô mesmo, tipo assim, 8 em 1 pra mim é uma coisa super normal. Eu falo isso que eu tava... É super normal. Eu fiz um recentemente e quase não comemorei. Até falei com o Plat, quase esqueci de comemorar, de tão normal que fica. E durante o lançamento, o que aconteceu comigo? A minha esposa olhou pra mim, minha esposa é um bom termômetro de uma pessoa que me vê e fala a coisa como é, né? Minha esposa fala a coisa como é. Geralmente ela não tem muito pano, né? Para falar as coisas, e isso é bom, mas minha esposa já não é diplomática, naturalmente é uma pessoa não diplomática, mas ainda comigo ela já perdeu a diplomacia. Ela falou assim: Érico, você tá em lançamento? Nossa, demorou um tempo para eu estar descendo a Serra da Moeda ou descendo o Pico da Neblina. Não sei se dá para descer o Pico da Neblina. Tô descendo o Pico da Neblina. E minha esposa não tá nem parece que eu tô descendo o Pico da Neblina. Então, assim, entendeu? de onde... Então, mas não é de graça, né? Tem muitos anos de treino, terapia. Inclusive, engraçado que hoje eu faço terapia com os meus diretores. Ela não chama de terapia, não. A mulher chama de mentoria, consultoria, mas eu sei que é terapia. Engraçado que um dia eu conversei com ela. Você tá fazendo terapia com a gente? Aí ela falou de um background que ela tem. Ela passou 3 anos estudando psicologia humana. Ela é empresária, era empresária, mas ela passou 3 anos estudando... Eu esqueci o nome do curso. E ela falou que não tem nem mais. Psicologia humana. Então ela faz terapia. A N, né? Ela de vez em quando vai lá. Ela é a consultora. Mas enfim, fechou o parêntese. É interessante ensinando inteligência. Agora eu te pergunto, falar de filho dos outros é complicado, né? Pior que daqui a pouco é o meu, tá? Vou falar do meu. Daqui a pouco, o que tá acontecendo? Durante a conversa que eu tive com a minha coordenadora, ela falou assim, cara, a gente estudou, no outro dia, parecia que aquela pequena parte não tinha sido fixada. Eu acho que, eu não sei se ela falou isso, que a filha dela esqueceu, isso estava deixando ela frustrada, ou... se eu for usar um termo menos técnico assim, não tinha sido fixado. Por quê? Porque ela tem que estudar para tirar nota, eu não culpo ela, porque eu tinha que tirar a carteira de barco, né? Tô aprendendo a dirigir barco, né? Velejar, aquela parada toda. Quando é que eu vou estudar? Eu vou estudar no último dia, porque minha memória vai estar mais fresca. Eu estudei, os caras marcaram a prova no dia do Plat, não fui fazer a prova. Então, eu estudei para passar, minha esposa foi e passou, né? Enfim... Pergunta o que eu sei daquela cartilha. Eu falei, sei porra, desculpa, pai, eu sei nada. Porque eu tô esperando marcar a prova de novo, tá até... os barquinhos, né? Esperando marcar a prova de novo, porque 2 dias antes eu vou estudar para passar nessa prova e eu não ser multado se eu estiver dirigindo um barco e tal, ter permissão para fazer isso.
Mas eu não tô ali para aprender o que tá acontecendo, tô ali nesse momento. Então, assim, quando eu falo isso, eu não tô culpando a ninguém que tá fazendo isso, não. Mas quando chega numa coisa que você realmente precisa aprender, é complicado. Agora, eu te pergunto, sabendo que você tem filhos? Imagino que sim, você mencionou Tem, família. tem Quantos 3 anos? anos. E aí, 6, cara, como é 4 que você vive sabendo que ele tá entrando numa parada onde... Qual a idade dele? 6, 4 e... e 5 meses. Total. Então, mais velho tá muito cedo, né? 6 anos ainda em Tá, mas tá na alfabetização. escola já. Cara, eu tô quase chegando na quinta série. E na quinta série vai começar a ver essa parada. Vai começar a sexta série que se chama, né? A maldição da sexta série. Como é que você vai lidar com isso? Você vai simplesmente andar o sistema do jeito que ele tá ou você vai fazer alguma coisa diferente? E eu falo isso de faixa preta para faixa preta. Como é que você... Assim, brainstorm aqui. Como é que você vai lidar quando seu filho chegar na sexta série? Assim, é muito importante a gente falar aqui, né, que na prática a teoria é outra. Então eu vou te falar o que que eu pretendo fazer, tá? Não estou dizendo que eu vou conseguir fazer, não. É só uma teoria, né? Na É prática, o eu vou é o escutar. Na meu plano, né? prática, a teoria é outra. É tipo filho, tem um monte de gente que as pessoas que mais conseguem dar conselhos sobre como criar filhos são aquelas que não têm, né? É Não sei muito se você já fácil. Meu reparou. filho nunca vai ver um iPad. Eu falei, o Todo dia que você estiver precisando boazinho. de 10 minutinhos pra fazer uma live. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita aqui, né? Então, vamos falar de plano. Qual que é o meu plano? É trabalhar com elas, não ficar valorizando prova, é incentivar a estudar todo dia, ajudar a montar um horário para ela estudar todo dia, colocar no Kumon. Por exemplo, a escola que eu coloquei minhas filhas é uma escola que aqui na minha região, ela é conhecida por os alunos não saberem tanta matemática quando entram na escola normal, entendeu? É uma escola internacional, né? Então, eu tenho uns amigos aqui que são donos de escola e tal, a gente conversa e fala assim, os alunos que vêm dessa escola aí têm muita dificuldade aqui com matemática e português, né? E para mim tá ok, porque eu estou trabalhando com elas para elas aprenderem a interagir com as pessoas, a desenvolver a cabeça, e porque eu sei que elas não vão aprender nada na escola, entendeu? Então eu vou ter que dar os meus corres aqui. Então eu estou começando com uma educação agora que valoriza mais a habilidade de desenhar, de cantar, de dançar, de interagir com as pessoas. Na hora que elas entrarem na sexta série, né? Aí vai fazer Kumon, vai fazer xadrez, vai fazer o esporte que ela quiser, vai fazer o instrumento musical que ela quiser. Esse é o meu plano, entendeu? Porque eu não sei se você toca violão ou algum outro instrumento, mas você já deve ter conhecido alguém que toca um instrumento. Por exemplo, na sua faculdade devia ter um monte de gente que tocava violão. E lá na sua faculdade não é uma faculdade fácil de passar. Mas por quê? Porque a música desenvolve a capacidade cognitiva e analítica da pessoa, né? Desenvolve mais do que estudar matemática. O que eu faço desde cedo é dar para elas brinquedos de montar. Então, quando eu vejo todo mundo ganhando boneca, essas coisas, eu compro muito quebra-cabeça, é até bom que é mais barato, né? Então, o dinheiro que você compra uma boneca estilosa da moda, você compra 10 quebra-cabeças diferentes. Então, vira e mexe, eu estou dando para ela um quebra-cabeça, um brinquedo de montar. E eu vou fazer... o que faz diferença é a família, assim, na minha visão, né? É eu estar com elas diariamente, falando, e é isso, como é que foi? Você estudou hoje? É uma coisa simples, por exemplo, em vez de eu perguntar se ela estudou para a prova, eu pergunto, e aí, como é que foi? O que você já aprendeu hoje? Pensa no Fórmula, acho que faz mais sentido, né? Você encontrar com um aluno e falar assim, e aí, o que você aprendeu hoje no Fórmula? Se a pessoa ficar só assistindo a aula, ela não vai aprender nada. Lá no Insider, se você colocar lá na comunidade do Insider, e aí, o que você aprendeu hoje no Fórmula? Pode ter certeza que vai ser o post mais comentado do dia, todo dia. Vou postar isso agora. Será que vai Agora dar? não, né? Não detesta. Mas eu acho que é interessante, devia, né? O que você Eu acho. aprendeu hoje com fórmula? É, É um bom post. O que você aprendeu essa semana com fórmula? Não vou colocar hoje não, porque é essa semana. Fórmula é um ciclo mais semanal, eu acho.
que você aprendeu? Divide aí, o que você aprendeu hoje com a Fórmula? O que você aprendeu hoje, essa semana com a Fórmula, Bruno? Cara, eu fiz uma reunião aqui de avaliação de um lançamento que a gente fez, né? E, e eu aprendi que, que quanto que você preparar para fazer não vai garantir que vai dar certo, mas se você não preparar, você pode garantir que vai dar errado. A gente fez um lançamento semente aqui e que a gente fez 2 lives. Em uma live, eu recebi um roteiro, quase que um script, e fui seguindo o script, né? E o feedback que eu colhi nesse dia foi que estava muito confuso, que a informação estava muito caótica e as pessoas no lançamento falavam assim, cara, não entendi, cadê o conteúdo, cadê isso, cadê aquilo? Aí no mesmo dia eu tive um feedback com o Vanassi e ele falou assim, cara, o pessoal deu esse feedback aqui. Aí no dia seguinte eu cancelei todas as atividades do dia e montei uma apresentação de PowerPoint com o que eu ia falar a cada 2 minutos. Né? Com o que eu ia falar a cada 2 minutos. E nessa segunda apresentação, que era um outro público, mas o conteúdo era o mesmo, o feedback que a gente teve foi as pessoas entenderam. Né? Então, o que eu aprendi com o Fórmula? Que o Fórmula ensina você um roteiro, né? Por exemplo, nos lançamentos tem um roteiro que você recomenda a gente seguir. E eu aprendi que é importante montar o roteiro, ensaiar o roteiro, treinar o roteiro, que não é bom fazer de improviso, que de improviso não vai dar, entendeu? E é um negócio que você falou. O improviso, ele não me custou uma nota na prova, ele me custou venda, né? E tempo é uma coisa que a gente não recupera. Então, o que eu aprendi é isso, assim, cara, tem que planejar, entendeu? Tudo que a gente vê na fórmula é planejado com uma certa antecedência. Monta, até no Insider, tem um documento, né, que vocês montaram, na verdade uma planilha, que é tipo um passo a passo, né, tintim por tintim, o que tem que fazer no lançamento. Tal dia você tem que fazer isso, tal dia você tem que fazer aquilo. E às vezes a gente não segue, né? E todas as vezes que eu segui, o meu resultado foi melhor do que o dia que eu não segui. Então, o que eu aprendi? Que agora, toda vez que eu vou fazer uma live, eu vou preparar antes. Eu vou sentar, vou montar o roteiro, vou fazer a apresentação de PowerPoint, vou usar para eu consultar. E aí eu comecei a ver, poxa, quais são as outras possibilidades que eu tenho aqui, né? Se eu faço uma apresentação de PowerPoint para usar como referência preparada, eu já consigo gerar ali um material valioso para a minha audiência, porque eu combino com o redator, o design, cara, agora vamos transformar isso aqui num manual, né, num PDF, numa coisa assim que vai valorizar para as pessoas. Então, o que eu tenho aprendido diariamente é que quanto melhor você preparar, né, quanto mais você for profissionalizando as coisas no dia a dia, você começa a colher mais resultado, né? Essa questão da preparação aí que eu aprendi, assim. Deveria ter aprendido isso antes, né? Mas A gente nunca aprende isso o suficiente. sempre dá para melhorar, porque você sempre vê alguém que está fazendo mais organizado. Você falou da Mari Fase, né? Sempre que ela mostra um negócio lá, a gente fica envergonhado, assim, gente, como é que essa pessoa faz esse negócio organizado desse jeito, bonito desse jeito? Eu deveria fazer também, entendeu? Então, o que eu aprendi foi isso, é o poder da preparação. Isso que eu aprendi. Tem umas manobras no surf que elas nunca chegam ao final, né? Aéreo. Aéreo é o fato de você andar com a prancha de surf, descolar a prancha, por isso chama aéreo. Descolar a prancha e, se possível, aterrissar em pé. Né? E
E você sempre pode dar um aéreo mais alto. E não só mais plástico, também duas coisas, né? Tem a beleza do salto e tem a altura mesmo, né? No caso. Mas quando é que vai ser o dia que você vai falar assim, não, esse aéreo é o mais alto que eu posso dar? É uma manobra que eu tô testando antes. Aí tem uma campeã mundial que eu tava assistindo no Instagram, ela falou assim, o legal do aéreo é uma das manobras que não tem fim. Não tem fim, né? Então você fala assim, a gente devia já saber. Toda vez que eu olho para a Marifase, eu falo assim, a gente devia já saber. A Marifase é o aéreo. Ao mesmo tempo, ela vai achar o aéreo dela, onde ela vai poder melhorar, né? No caso da preparação, parece que ela está no nível... Ela está lá no topo do Monte Everest, né, no monge. Ela tem que descer aqui embaixo para explicar pra gente, né? Ela deve olhar pra gente e falar assim, meu Deus... Deixa eu descer lá da montanha para levar eles comigo. E ao mesmo tempo tem algumas montanhas que ela não subiu. Ainda. Porque ninguém sobe todas as montanhas ao mesmo tempo. Interessante. Preparação não garante que vai dar certo. Mas não preparar garante que vai dar errado. Interessante. Que dica que você daria? Essa é uma coisa muito do aprendizado. Eu fiquei perguntando o que eu aprendi essa semana no lançamento. Eu tava no lugar onde eu faço exercício, né? Chega uma hora que a pessoa que eu fazia o exercício fica toda hora com o pé no chão, né? No final ela falou assim, tem que botar o pé no chão. E ela me jogou uma teoria muito interessante. Ela falou assim, Érico, o nosso corpo é energia, é muita eletricidade lá dentro, você parece que não, mas o cérebro tem muita energia elétrica, cardiológica, toda energia. E você tem que aterrar o seu corpo de vez em quando, que é basicamente pisar no chão e ficar neutro. Eu tô falando com um engenheiro, é fácil de falar isso. Até aí eu achei tudo legal. Eu falei assim, Érica, e se você aterrar? E ela começou a contar um monte de milagre que ia acontecer. Achei uma conversa muito boa demais para ser verdade. E aí eu pisava no chão e tal, aquela coisa toda. Mas pensa aí, a teoria você tem que... Ela chama de grounding, né? De você aterrar, basicamente. Bom... Tipo, você acha que a minha vida eu vou viver mais 20 anos porque eu vou pisar no chão depois de aterrar? Então, tinha umas teses interessantes. E aí ela falou assim, dá uma olhada nesse documentário. Viu o documentário. Bruno, tô falando comigo, tá? Viu o documentário. Depois de ver o documentário, eu não consegui ignorar o que eu vi. Aparentemente o nível de prova, o nível de tudo foi. E aí Aí eu pensei, em vez de meditar, às vezes eu medito, eu vou meditar aterrado. Então, basicamente, eu saí de uma meditação onde eu estou sentado no sofá, numa cama, numa cadeira, no chão, onde não tem aterramento, tecnicamente falando de energia estática, e comecei a meditar com o pé na grama, sentado na grama e tal. Estou fazendo isso enfim. E aí, cara, meu nível de percepção de mim mesmo, assim, eu fiquei muito mais zen. Pode ser um puta de um placebo, tá? Então, só te avisando. E aí eu comecei a... Eu falei, mas peraí, aqui, isso aqui não dá pra fazer, porque eu tô com o computador aqui, tô com você aqui, tem uma luz ali, é um pouco tecnicamente difícil de eu fazer isso lá fora. Mas o 747, eu falei, por que eu não faço 747 aterrando? E segundo esse cara, a teoria, quanto tempo você passa aterrado, é melhor. Vou resumir a parada. Então não basta aterrar uma vez, a gente está recebendo tanto eletromagnetismo que você tem que ficar mais ou menos 22 minutos, porque é o tempo que o seu sangue circula no corpo, enfim. Vai vendo a loucura. Tô eu aterrado. Eu falei, eu faço 747, por que eu não faço 747 lá fora? Aterrado. E aí eu fiz o 747 aterrado. E aí eu fui falar eu pensei em como é que eu vou falar isso para as pessoas. Olha, eu não sou o tipo Bruno Gimenez que é fácil de falar, reza dormindo que a sua vida vai melhorar. Eu não sou esse cara, eu sou o cara mais cético do mundo. Do mundo não, do meu mundo. Eu sou cético. Eu não medito porque vou ficar fazendo, eu medito porque eu vi trocentos experimentos científicos duplamente cego, randomizado, que aquilo é bom. Então esse é o Érico, eu só medito por causa disso, só faço exercício porque está cansado de saber que exercício previne morte. Eventualmente, entre outras coisas, Alzheimer, câncer, e aí vai. Eu já vi ciência bastante. E eu comecei a olhar, como é que esse cara me convenceu a fazer essas loucuras?
E nessa hora eu voltei no documentário. Porque assim, eu vi o documentário, não porque eu estava analisando a capacidade de persuadir, eu fui no documentário porque tinha uma promessa muito boa demais para ser verdade. E eu falei, deixa eu ver. E me pegou, começou estranho, e acabei o documentário. Vai vendo, chama The Earthing, né? Ele chama de... É porque os caras zen não chamam de aterrar, entendeu? Ele chama de da Terra, entendeu? Do planeta, se conectar com o planeta Terra, aquela coisa toda mais zen. E eu vi o documentário e falei assim, caramba, o nível de evidência é muito grande. E faz sentido. E aí eu revi o documentário. Adivinha o que eu revi? Eu vi um padrão. Uma promessa muito boa demais para ser verdade. Provas, eventualmente do nível científico, daquelas que falam para mim, né? Tipo, 20 estudos peer review, que a gente chama, né? Revisado por outros cientistas, tal, sem apresentação de casualidade, randomizados. Então tem um monte de coisa que faz sentido para mim. Aí depois da prova, sabe o que ele fez? Contou uma história. E sabe qual foi a história? A história é como esse cara, que era um engenheiro, descobriu que aterrar fazia bem para a saúde. E a história é incrível. E aí depois vem o conteúdo. Uma vez que depois ele descobriu que aquilo tirava isso e aquilo, ele começou a dar um conteúdo. Então ele passou a entender, peraí, agora eu sei que isso funciona. Mas por que isso funciona? E ele começa no conteúdo chamar um monte de cientistas e fala assim, esse é o problema que eu te dei, me explica. E os cientistas primeiro observavam aquilo e depois começavam a, como é que eu vou dizer, tentar justificar aquilo. Nas tentativas de tentar justificar, eles testavam teses. Deve ser por isso. Não pode ser por isso, deve ser por aquilo. E eventualmente eles criaram uma boa tese sobre por que aterrar faz bem para a saúde. E no final deixaram prova. Para mim, quando eu olhei a estrutura do documentário, eu pensei, nossa, é uma estrutura clássica, oferta irresistível, clássica fórmula. E é raro eu não ver isso de primeira. Eu estava muito fora de mim para não ter visto. Porque geralmente quando o cara começa a usar a fórmula comigo, eu saco, né? Safadinho, entendeu? Safadones. Então, assim, o que eu tirei que aprendi com a fórmula? Que aquele dia que eu desci da montanha, e aí entrou com a Thaís também. A Thaís fala assim, às vezes a gente desce da montanha, como é que a gente conversa com alguma pessoa que não entende? É só... E eu fiquei frustrado pela pessoa não ter entendido a coisa. Então, eu desci da montanha na minha área. Por exemplo, posso ficar frustrado se você vai entender. É só que eu não tomei o tempo o suficiente para construir a fórmula e executar a fórmula. Porque demora tempo, né? Uma coisa eu quero que faça assim, entenda. Outra coisa peraí. Promessa, coletar o nível de evidências, ter o trabalho de construir uma história de um jeito que seja íntegra, porém que mostre a procedência do método, e depois dar um trabalho para explicar por que funciona, porque só mostrar que funciona é fácil. E eventualmente, se eu fizer isso, eu vou saber que estatisticamente eu vou atingir sucesso. Então, o que eu aprendi com a fórmula é que a fórmula ela transcende o 6 em 7. Eu já sabia disso, tá? Mas o que essa semana para mim, a fórmula transcende o 6 em 7. Transcende o 7 em 7. Transcende o 8 em 7. E eu sei que da próxima vez que eu ficar frustrado de alguém não entender alguma coisa que eu quis passar, foi só porque eu não me dei o trabalho. E aí agora eu conecto com você de preparar. Eu não preparei o discurso, né, de forma íntegra, e se eu não preparar... Quando eu preparo, não garante que dá certo, porque é estatístico, né? Mas não preparar garante que dá errado. Né? Isso que você falou, né? Não sei, eu já vi você falando algumas vezes que existem algumas reservas suas em relação à faculdade, né? E eu também tenho muitas reservas em relação à faculdade. Mas se você for olhar hoje no Brasil, né? O jeito mais fácil da pessoa subir de classe social é se ela adquirir um diploma de, sei lá, engenheiro, médico, advogado. Então, essa formação, né, ela tem que ser uma faculdade boa.
ela um dá jeito esse mais acesso. garantido, né? Garantido, é Não sei se é o garantido. mais fácil, mas é o mais garantido, né? Mais comprovado. É bem garantido, porque você passa no vestibular, você tem que estudar ali um ano para passar no vestibular, entra na faculdade, conhece um monte de gente, vai abrir um monte de porta para você, mas é bem garantido mesmo. É bem isso, é garantido. Eu acho que é o mais fácil, porque eu acho que empreender é mais custoso que fazer faculdade, tá? É mais gratificante, mas é mais difícil, na minha visão. E então, a faculdade, ela te dá acesso a um novo mundo para quem é da classe social mais baixa, igual eu era. Ela dá um acesso a um novo mundo. Eu não era de classe média, eu era de classe baixa. Então ela me deu acesso a um novo mundo. O que aconteceu comigo quando eu fiz a forma de lançamento, e agora que eu estou sempre fazendo, é que eu literalmente tive acesso a um novo mundo. Que é um mundo onde eu consigo garantir que se eu fizer o esforço necessário, se eu seguir o processo, eu posso quebrar. Na pessoa física, na pessoa jurídica, a empresa pode quebrar. Mas é só uma questão de tempo para eu reconstruir, para eu retomar a caminhada, entendeu? Então isso me deu muita segurança de poder fazer planos para minha família, sem depender de uma empresa, de um emprego. Porque eu posso planejar qual a educação que eu quero para as minhas filhas, porque eu desenvolvi uma habilidade que é muito útil para a sociedade. Tá cheio de gente aí que é muito boa, tem muito conhecimento, mas não consegue coletar o valor desse conhecimento, né? Eu aprendi a mostrar esse valor para o mundo. Então eu sempre posso chegar para alguém e falar assim, olha, vem cá, vamos fazer um negócio aqui, um bem bolado, eu vou trabalhar uns 3 meses para você ir de graça, e aí depois se você gostar, a gente segue o barco. Eu sei que vai virar, entendeu? Então esse é um negócio que por exemplo, aqui na empresa, a gente está com um platô de crescimento por causa do pré-vestibular. Eu sei que eu posso entregar outros produtos que resolvem problemas da sociedade usando a mesma metodologia que eu aprendi. E que daqui a pouco vai resolver o problema da minha empresa de sair do platô. Entendeu? Então, é isso. Do mesmo jeito que a faculdade abre um novo mundo para as pessoas, isso que a gente aprende, né, esse ecossistema que a gente começa a fazer parte depois que a gente entra para a fórmula, ele é literalmente uma passagem para um novo mundo. Né? Ele é. Engraçado, a fórmula me deu muita paz. Paz. É isso. Talvez seja essa paz de se ziparem, me jogarem sem nada em algum lugar hoje, sem nem a roupa do corpo. Eu tenho tanta paz que vai acontecer de novo. Exatamente. Não sei quanto tempo vai durar, tá? Não é esse caso. De 3 meses eu fico milionário de novo, não sei lá. Não, Mas eu tenho muita paz que eu aprendi. Aprendi uma linguagem que não tem muito, que tem valor pro resto da vida, né? E engraçado que eu vou terminar essa ligação que a gente tem que ter 3 hobbies. Tem um cara que fala que a gente tem 3 hobbies. Um que dá dinheiro pra gente, um que deixa a gente saudável, né? Pra gente querer longevidade, a gente vai evitar, e um que deixa a gente criativo. Eu não sei se eu tenho que deixar o criativo ainda não, apesar de que o meu de dinheiro, ele confunde com arte também. Não é puro assim. Então eu acho que o meu hobby da fórmula me deixa criativo e me deixa... E aí um pouco de exercício físico só pra gente manter a máquina girando, né? Porque, enfim, a máquina é física. Quem criou a máquina fez o design assim, não foi eu que escolhi. Mas eu acho que eu tenho muita paz por causa disso. Muita paz. Paz mesmo. De não estar preso assim, muito bom.
Dito tudo isso, Bruno, que conversas, sabia eu lá que a gente ia encontrar uma vertente como essa conversa foi, eu não imaginava que ia ser do jeito que foi. E eu acho muito massa eu gostei muito, uma perspectiva incrível, singular, de um faixa preta que está na faixa preta. E eu acho que a gente tem muito mais a aprender com essa live do que simplesmente como fazer 1 milhão em 7 dias. Tem muito mais que isso. E muito sempre foi um processo. Eu aprendi um monte de coisa no meu caderno. Esse é como eu anoto, tá? Então, pode parecer estranho, mas me ajuda. Obrigado pela generosidade de transmitir não só dados que são pessoais, mas aquilo que você pensa também. E obrigado por tomar o tempo de ficar quase 1h45 aqui comigo discutindo sobre esses tópicos. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. Foi muito bom. Um grande abraço. Tchau, tchau.